Olá, cidadãos do reino, graça e paz. Esta é a série Vamos Falar de Cristo. É uma série que eu faço todas as terças-feiras, onde trago um pouquinho do conhecimento de Jesus, extraído principalmente da Bíblia Sagrada. Mas também, em algumas ocasiões, a gente fala sobre aquilo que a história fala a respeito de Jesus, quais as pesquisas históricas que tem. O assunto Jesus histórico é um assunto que já tem aí uns 100 anos e recentemente ganhou uma certa relevância. Então, de vez em quando, a gente vai trazer alguma coisa sobre história também a respeito da pessoa de Jesus e aquilo que os historiadores falam. E também, outro assunto que nós vamos de vez em quando abordar é a respeito da cristologia ou a construção cristológica a respeito de Jesus ao longo da história da igreja. Por exemplo, os primeiros séculos, houve muita discussão sobre a questão da natureza de Jesus Cristo, se ele era Deus, se ele era subordinado a Deus, e aí foi se construindo esse pensamento a respeito de Jesus com os concílios, e isso traz uma relevância muito grande, porque é a evolução do conhecimento, da construção teológica a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, vamos falar de Cristo, é essa a proposta. Se você quiser aprender mais de Jesus, às terças-feiras aqui a gente vai ter sempre um vídeo novo falando mais a respeito de Jesus. E hoje eu gostaria de trabalhar com você uma reflexão a respeito de Jesus como profeta. Sim, Jesus também é chamado algumas vezes na Bíblia de profeta. Algumas pessoas atribuem a Jesus essa questão profética. Então é relevante também nós entendermos o que a Bíblia fala a respeito de Jesus como um profeta e que importância tem isso na revelação bíblica. Para a gente entender um pouquinho primeiro sobre essa questão de Jesus como profeta, a gente tem que entender o que os judeus pensavam, qual era a expectativa que eles tinham sobre essa questão do profetismo, né? E além dessa questão do que eles tinham como um profetismo, quais as promessas do Antigo Testamento ou que eles tinham como conhecimento entre eles sobre essa questão profética. Nós sabemos que o movimento dos profetas iniciou há muito tempo na nação israelita, entre o povo judeu. Geralmente, quando o povo estava falhando diante de Deus, Deus ele ungia alguém profeta, chamava alguém dentre o povo para ser a sua voz no meio da nação. Geralmente o profeta ele surgia por falhas tanto das autoridades religiosas quanto também dos erros dos reis. Então, se a casta sacerdotal não podia ser a voz de Deus para corrigir o povo e o próprio rei, ao errar, ao pecar e levar a nação a pecar, ele também não dava ouvidos a um sacerdote, mesmo porque o poder entre a política e a religião sempre estiveram muito unidas, uma sempre sustentou a outra ao longo da história do judaísmo e do cristianismo, né? Então Deus precisava de uma outra figura para poder fazer a sua voz ser ouvida e de forma denunciatória. E aí ele levanta os profetas para fazer isso. Os profetas tinham a função de ensinar e de guiar o povo à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que o Senhor revelava a ele. A gente tem muito essa ideia de que o profetismo e os profetas eram videntes, adivinhadores do futuro. Sim, às vezes eles realmente tinham revelações a respeito do futuro, principalmente quando esse futuro estava relacionado àquilo que Deus queria tanto prometer para Israel, mas como também aquilo que Deus queria julgar Israel. Por exemplo, Jeremias foi um dos profetas que, antes do julgamento de Deus vir sobre Israel, né, fazendo com que as nações invadissem Israel e Judá e levassem eles, e Jeremias já estava profetizando sobre essa questão de que eles iam ser conduzidos, que eles se deixassem ser conduzidos porque aquilo era a obra de Deus. Então os profetas, eles recebiam revelações do futuro. Você tem, por exemplo, Samuel, Eliseu, que eles tinham conhecimento de coisas particulares. Por exemplo, Samuel, quando ele encontra Saul para conversar com ele, ungir o rei,
Samuel ele revela onde é que estava lá o gado perdido, né, do pai de Saul. Então ele tinha esses, como se fossem adivinhações, mas na verdade não era adivinhação, é que ele tinha esse conhecimento, ele tinha essa revelação da parte de Deus. Eliseu também tinha conhecimentos profundos às vezes da vida das pessoas. Ele tomou conhecimento da parte de Deus que um discípulo seu se corrompeu, tomando lá a prata, né, do Naamã. Então, a gente tem muito, às vezes, a visão do profeta somente nesse sentido. Mas, na verdade, o profetismo em Israel, ele era exercido como forma de denúncia contra o erro dos sacerdotes, o erro dos reis e de todo o povo. Malaquias, por exemplo, vai ser esse profeta que vai profetizar contra as autoridades. Toda a profecia de Malaquias é principalmente contra as autoridades de Israel, seja política, seja religiosa. Então essa é uma das formas que eles tinham compreensão sobre os profetas. Outra questão que também existia dentro do inconsciente judaico e de esperança do judaísmo era a questão do retorno do profeta. O retorno do profeta aconteceu principalmente por duas questões. Quando Moisés chega um momento da vida dele em que ele já está praticamente já encerrando o ministério dele, ele comenta lá num texto de Deuteronômio que um outro profeta igual a ele iria surgir. Então ele fala: Deus suscitará do meio de vós um outro profeta igual a mim. Então isso estava na cabeça dos judeus. Também Malaquias fala da vinda de Elias, que ele vinha para preparar e trazer uma espécie de restauração sobre Israel, né? Onde ele ia converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, tanto Moisés quanto Elias, eles tinham essas promessas, essas profecias relacionadas a um profeta futuro que vinha no ministério igualzinho deles. E aí, na cabeça do judaísmo, criou-se essa questão do retorno do profeta, onde eles acreditavam que ou Moisés ou Elias iriam voltar. E aí eles aguardavam isso, esse retorno do profeta. Mas existe também dentro do judaísmo um outro movimento mais marginal ainda, que não faz parte das autoridades, que não está esses textos dentro dos textos canônicos do Antigo Testamento, mas também fazia parte ali do apocalipsismos e do profetismos de Israel, um outro conceito, uma outra coisa que eles tinham, que era a ideia de um mestre da justiça. Esse mestre da justiça, tanto ele podia ser um grande profeta, quanto ele podia ser uma espécie de rei davídico. E também esse grupo, que foi mais ligado depois aos essênios, a partir das descobertas, né, daqueles manuscritos que foram encontrados nas cavernas lá próximo ao Mar Morto. Então, sabe-se que esse grupo, essênios e outros movimentos de linha mais apocalíptica, né, e profética, então aguardava também esse mestre da justiça. Então, isso estava ali naquele período, principalmente da pessoa de Jesus Cristo, que estava vindo, né? Só que aí acontece o seguinte: depois de muito silêncio, né, houve um grande silêncio da parte de Deus. Deus não estava se fazendo mais ouvir por um longo período do povo judeu. Então, de repente, surge o João Batista. O João Batista, aquele profeta, no estilo do profeta Elias, né, que era uma pessoa que vinha para denunciar os erros e levar o povo ao arrependimento. Surge então João Batista e ele foi considerado um grande profeta. Ele foi respeitado como um grande profeta em Israel, né, entre os judeus. Quem matou, né, o João Batista não foi um judeu. Ali o Herodes, né, aquela questão, porque o Herodes, a gente tem que entender que ele não é 100% judeu. O Herodes, ele é descendente lá de uma outra linhagem dinástica que vem dos idumeus. Então, ele não é um 100% judeu. Então, por conta de João Batista ser um grande profeta e ter um certo respeito dos judeus, ele consegue se infiltrar, ele consegue pregar
para que as pessoas se arrependessem e se preparassem. E aí associa-se de que então João Batista ele está cumprindo uma dessas profecias, uma dessas coisas que os judeus esperavam. Um profeta ou como Moisés, ou como Elias, ou como um mestre da justiça. Apesar de que João Batista não se encaixava com todos os padrões disso que era colocado. Mas João Batista foi respeitado, ele criou um movimento muito forte, muito poderoso. Alguns dos discípulos de João Batista seguem Jesus depois, né? Mas ele mesmo criou uma escola, ele mesmo foi seguido por muito tempo. Tempos depois, por exemplo, quando a igreja já está estabelecida, ainda existem movimentos de seguidores de João Batista, que foi considerado, chamado, né, de mandeus. Os mandeus, inclusive, eles chegavam, como a igreja já estava constituída, já existia muitos discípulos de Jesus na Palestina, na Ásia Menor. Então, e os discípulos de Jesus, claro, né, vão defender que Jesus é o profeta dos profetas, né? Aí esses mandeus eles chegam a dizer o seguinte, que Jesus ele era um falso profeta e João Batista que era o profeta verdadeiro, né? Mas dentro daquilo que se esperava de um grande profeta, do verdadeiro profeta, da ideia do retorno do profeta, como Moisés falou, como Malaquias falou a respeito de Elias e como a comunidade dos ascendentes acreditava, o João Batista não se encaixa em todos esses padrões. Quem vai se encaixar em todos esses padrões é Jesus, o nosso Senhor. Mas antes de continuar esse vídeo, antes de eu abordar sobre a questão de Jesus como profeta, curta esse vídeo se você está gostando e não se esqueça de se inscrever nesse canal, também de compartilhar o vídeo para que outras pessoas conheçam mais de Jesus. Já tem aí para trás já bastante vídeos que você pode assistir se ainda não assistiu e compartilhar com outras pessoas para que Jesus seja cada vez mais conhecido. Então vamos falar agora da pessoa de Jesus Cristo como, né, o verdadeiro profeta. Na Bíblia, principalmente nós vamos ver uma característica que se fala a respeito de Jesus como um profeta. Então vou distinguir aqui a questão do profetismo ou de Jesus como profeta em duas categorias. Como um profeta igual aos outros e o profeta, né? Então na Bíblia nós temos nos registros do Novo Testamento referências a Jesus como um profeta. Por exemplo, quando Jesus conversa com a mulher samaritana e aí faz a mulher samaritana conhecido, né, de que ele sabia a vida que ela levava. Quando Jesus diz aquela questão, né, vai lá, pega teu marido e vem cá, né? Aí ele diz, olha, eu não tenho marido. Aí ele diz, realmente tu não tem, porque já tiveste 5, o que agora tu tá não é teu, né? Então, por conta dessa conversa, a mulher samaritana se vira para Jesus, vejo que tu é um dos profetas, né? Então, Jesus é reconhecido pela mulher samaritana como um dos profetas, ou seja, colocar Jesus como mais um profeta, que na verdade já era uma grande coisa, porque estava escasso de profetas. É quando ela tem a oportunidade, já que ela está diante de um profeta, né, ela tem a oportunidade de fazer aquela pergunta, que é uma pergunta teológica, de um grande debate entre samaritanos e judeus, a questão de onde é que deveria se adorar a Deus. Aí Jesus diz que a questão de adorar a Deus não era naquele lugar ou em Jerusalém, mas era os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito e Verdade, esses são encontrados por Deus, independentemente de onde se adora. E aí nós já vemos que esse um profeta, que ela reconhece que ele faz uma revelação de o profeta, ou seja, ele traz um conhecimento além das Escrituras, né? Ele traz um conhecimento que foge, digamos assim, à teologia estabelecida até então. E isso não era qualquer um que podia fazer. Só Jesus poderia fazer, porque ele, como o profeta, que tem a prerrogativa de ser o próprio Deus, ele mesmo ensina a verdade. Outros momentos também aparecem as pessoas considerando Jesus como um profeta entre os outros. Por exemplo, Jesus pergunta dos discípulos, né? Olha, o que diz o povo a respeito de mim? Quem eu sou para esse povo? E os discípulos dizem, olha, alguns estão dizendo que tu é Moisés, que tu é Elias. Lembra da questão, né?
porque na cabeça deles existia a questão do retorno do profeta, que poderia ser Moisés, poderia ser Elias. Então, quando eles olham para Jesus, que prega com autoridade extraordinária, com conhecimento profundo, que faz milagres, né, e sinais em nome de Deus, então associam de repente que Jesus pode ser esse profeta, ele que é o profeta do retorno. Então, quando as pessoas dizem, né, e os discípulos ouviram essas conversas, dizem, olha, ele pode ser um Moisés, pode ser Elias, pode ser até o João Batista ressuscitado de repente, porque como o João Batista foi respeitado bastante como um grande profeta, então nada mais do que também associar que Jesus fosse uma espécie de João Batista ressuscitado, né? Mas outras pessoas dizem, ele é um profeta. Então, Jesus era reconhecido como um profeta entre outros profetas. Só que Jesus ele vai muito mais além de ser um simples profeta. Jesus vai muito mais além de só ter revelação. Jesus vai muito mais além de só denunciar os erros cometidos das autoridades, como Jesus denunciava. Jesus denunciava os erros dos fariseus, dos saduceus, das autoridades, como os profetas do Antigo Testamento faziam. Jesus vai muito mais além disso, porque Jesus, como um profeta, na verdade, como o profeta, Jesus ele tem uma característica muito interessante, que é distingue. Por exemplo, Jesus é aquele que ele veio preparar o povo de Deus e o mundo para o reino de Deus. Enquanto os outros profetas só tentavam levar o povo ao arrependimento para obedecer à lei, Jesus ele vem e prepara esse povo e o mundo para a instalação do reino de Deus. E automaticamente que ele instala o reino de Deus, ele é o precursor imediato, né, do advento do reino. Por quê? Quando ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus, Jesus, ele como o profeta, o maior dos profetas, ele está instalando o reino. Tem uma coisa que Jesus diz que é bem interessante, ele fala assim, que entre Abel e João Batista, não tem profeta maior do que o João Batista. Mas, no reino de Deus, né, o menor do reino de Deus é maior do que o João Batista. É interessante isso, porque Jesus, como ele está sendo o profeta que está trazendo o reino, instalando o reino com a sua pregação e com a sua vida, e completa ela com a sua morte e ressurreição, todos que pertencerem ao reino estão numa condição melhor do que o João Batista. Então esse profeta, ele leva as pessoas que creem na sua mensagem para um patamar maior, para um patamar que é de já participar dos bens futuros. Porque uma característica de o profeta, não é que se era esperado, é que esse profeta, ele seja e tenha uma mensagem escatológica. O que quer dizer isso? É que ele começa o futuro. Ele começa o mundo do porvir. Por isso que na teologia reformada se acredita que Jesus ele inaugura os tempos do fim. Jesus ele inaugura os tempos do fim. A tal ponto que quando lá Pedro vai pregar lá em Atos capítulo 2, ele traz o texto de Joel dizendo, nos últimos dias aconteceria isso que vocês estão vendo, né? Que é os jovens profetizando, os velhos tendo visões, e é derramado o Espírito de Deus sobre todos aqueles que creem. Por quê? Porque Jesus, de fato, ele já está cumprindo Joel e outros profetas que falaram do tempo do fim. Jesus inaugura o tempo do fim. Né? Apesar de que para nós esse tempo do fim está durando muito tempo. Mas nós temos que entender que Jesus ele inaugura aquilo que é as profecias relacionadas à restauração e à salvação, que era uma coisa dos últimos tempos. Né? Então Jesus ele inaugura, ele é o profeta e o pregador desse mundo por vir, desse reino que se instala na sua pessoa, que inaugura nele o escatom, a escatologia, e por conta disso a sua pregação e o seu chamado ao arrependimento tem que ser imediato. Jesus ele chama para uma decisão definitiva. Quem crê na sua pregação terá a vida. Quem não crê já está condenado. É isso que ele diz.
Por quê? Porque ele, como o profeta, ele já é o profeta do final dos tempos, onde urge. Por isso que ele vai dizer, né? Olha, acredite e trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém mais poderá trabalhar. Ele traz com ele realmente essa questão da imediatez da salvação. Ele inaugura a salvação e todos aqueles que o ouvem têm que responder sim ou não à proposta da salvação dele, porque ela é definitiva. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Quer ver? Depois você abra lá, João capítulo 3, versículo 18, vai estar muito presente essa questão, né, de que Jesus ele realmente coloca ali a questão como definitiva. Então Jesus ele vai ser esse profeta onde ele é a última oportunidade de salvação. Depois de Jesus não tem mais nada. A gente não pode esperar mais nada depois de Jesus, porque Jesus ele traz tudo. Ele é o profeta que instala os tempos do fim, ele instala o reino de Deus, ele é o tempo da salvação e a sua pregação é a pregação da salvação. Todos os outros que surgiram depois tem que apontar para ele, tem que voltar a ele, porque é nele, o profeta, é que está, né, a definição de tudo aquilo que a gente pode chamar de redenção, tanto para os israelitas judeus, quanto para os gentios. Né? E esse profeta, ele foi um profeta que não foi somente para os judeus, como a maioria dos profetas foram. Esse profeta, especificamente Jesus Cristo, ele foi profeta para todas as nações. Quem nele crê, quem ouve a sua pregação e crê nele, tem a vida eterna. Nenhum outro profeta tinha esse poder de salvar. Jesus ele tem o poder de salvar com a sua pregação, mas principalmente com o que ele fez, com a sua própria vida, entregando-a na cruz do Calvário. Uma característica dos outros profetas é que todos eles foram perseguidos. Jesus foi perseguido. Todos os outros sofreram e foram mortos. Jesus sofreu e foi morto. Mas a única morte e o único sofrimento que gera salvação é somente dele. Amém, queridos? Essa era a nossa reflexão do Vamos Falar de Cristo hoje. Jesus como um grande profeta. Espero que tenha sido para você bênção conhecer um pouco mais desse Jesus. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.